Olá, boa noite. Começando hoje a nossa semana da maternidade consciente. Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer essa semana. Pequenininha doente desde a semana passada, tá uma correria por aqui danada. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar uma ajeitadinha, botar uma musiquinha aqui de fundo pra gente. Boa noite. Colocando uma musiquinha aqui pra gente enquanto a gente espera o pessoal entrar. Boa noite, boa noite. Gente, estou muito feliz. Hoje a gente está começando a Semana da Maternidade Consciente. Vai ser uma semana de lives consecutivas, a semana toda. Hoje eu vou ter o privilégio de conversar com uma maravilhosa fada da amamentação, Amanda Oliveira. Ela já entrou aí, já vou chamá-la. Amanda, eu tive a grata surpresa de conhecê-la aqui em Resende também. Amanda é odontopediatra, pós-graduando em amamentação, ortopedia, é neurocompatível, é mãe dos gêmeos Benjamin e Joaquim, de 5 anos, que ainda amamentam. Então, ninguém melhor do que ela para poder falar sobre o tema de hoje, dos benefícios da amamentação prolongada. Estou muito feliz, a gente teve um imprevisto de última hora, a Sofia teve que trocar porque tinha o neném querendo nascer. E a Amanda prontamente topou fazer essa troca. Então, vou chamar a Amanda aqui pra gente. Esperar a Amanda entrar. Vou deixá-la se apresentar, porque ela, melhor do que eu, vai saber falar sobre como ela chegou aqui. Oi, Amanda! Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tava falando aqui de você, mas acho que você Quero melhor do saber que direitinho. eu. Tô vendo. Você tá vendo direitinho? Tô. Tá. Queria Porque minha luz do primeiramente... quarto é, mas eu botei uma outra. Menina, eu tô com problema de luz aqui também, porque tá um calor absurdo aqui em Resende, né? E aí eu vim pro quarto que tem ar-condicionado e a iluminação aqui é super baixinha, né? Então, eu tô Uhum. nessa peleja de luz aqui hoje também. Eu queria Tá, muito te mas dando pra ouvir agradecer. é o só. É verdade, verdade. Te agradecer pela participação. Sei que você ficou uns dias fora aí em pós, chegou correndo, que a vida tá corrida. Queria muito te agradecer por ter aceito o convite. É um privilégio poder conversar com você. Toda vez que eu te escuto é uma aula. E que bom que a gente consegue falar sobre isso, um assunto que tão poucas pessoas falam, né? Então, gostaria que você se apresentasse primeiro e falasse um pouquinho da sua jornada até aqui, com a amamentação, principalmente. Eu que agradeço, né, pelo convite. É um prazer estar falando com você, que é daqui de Resende, saber que tem gente nessa mesma luta que eu aqui na cidade, assim como tem outras pessoas aí, que eu já vi que a Ana da Cirandinha tá aí, Sim, maravilhosa também, uma querida, e né? nessa luta que é respeitosa. É isso, eu tô aqui em Resende, é o que você já falou, né, de mim. Moro aqui em Resende há 7 anos, vai fazer 8 esse ano. Tive os meninos há 5, eles nasceram aqui, são resendenses. E eles mamam há 5 anos, eu não gosto de falar ainda, porque ainda parece que passou da validade, né, que é uma coisa Verdade. que não era mais acontecendo. Mas eles continuam mamando, já estão em processo de desmame aí, Benjamin. Joaquim ainda mama mais. Mas. Aí, falei eu ainda, tá vendo? É. A gente tem alguns gatilhos aí que a gente tem que olhar para É, eles, né? né? Cultural. E aí, meu Instagram foi crescendo, né, com esse movimento aí de respeito à infância. Eu fui conhecendo outras pessoas, a gente foi se conectando. E nisso, no começo, que era para 1.000 pessoas, só amigos e parentes, começou a tomar uma proporção grande, porque quase não se fala, né, de amamentação gemelar, de amamentação continuada. Agora, muita gente faz amamentação de gêmeos, porque a gente mostra que é possível, né? Sim, Na época que eu estava grávida, não conhecia ninguém que tinha sim, amamentado gêmeos.
sim, Então eu fui procurar nas redes sociais, fui procurar em grupos, e aí depois o Instagram começou a bombar, né? E eu saí dos grupos que eu tava, que principalmente o grupo Matrice, que foi onde eu aprendi tudo, que tem até a da Fabíola Kassab, que você conhece, né? sim, Maravilhosa. sim. Fui falar nas minhas redes para falar para mais gente, para não ficar só em grupo fechado, Uhum, para espalhar essa mensagem aí da amamentação, da criação respeitosa, de tudo que a gente acredita para sim, eles, para um mundo melhor, né? Porque a gente não pode querer só os nossos filhos. verdade. A gente tem que todo mundo, porque assim vai ser bom para eles também. O mundo Exatamente. ao redor deles melhor. É um legado, né? Eu falo que a gente tem que deixar um legado para eles, né? E aí você falou da É, Fabíola e é muito interessante porque assim, eu não sou de Resende assim como você, mas a gente está morando aqui, né, há alguns anos. E eu tive a minha filha em São Paulo e eu precisei de uma consultora de amamentação na época. Foi a mesma consultora da minha cunhada, ela que me indicou na época também. E aí foi quando eu conheci a Fabíola e ela falou assim: Nossa, eu acabei de dar consultoria há pouco tempo para uma menina de Resende que tem gêmeos. Eu falei: Nossa, mas eu não conheço, e Resende é pequeno e tal. E logo depois que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade de conhecer seu Instagram um pouco depois, e aí a gente se conheceu num grupo de um projeto de escola, né? E a gente também não se conhecia, a gente estava no mesmo grupo. E aí as coisas é, foram fluindo e acabou que a gente se conheceu. Assim, eu passei a te seguir justamente porque a gente, quando começa a entrar nesse universo, eu falo que é um caminho sem volta. E quanto mais a vai se gente identificando. estuda, exatamente, a gente vai fechando, né? Um núcleo, porque quanto mais a gente se identifica, mais a gente estuda, mais a gente quer estar junto das pessoas que estão falando a mesma língua, né? E eu fico Não muito precisa nem feliz. tudo que a outra faz, ser igual, não precisa, a gente Exatamente. só precisa acreditar que as coisas podem ser diferentes do que fizeram com a gente, não Ex- necessariamente 100%, né? E exatamente. mudar, tá posto aí na sociedade, que é aquele padrão, né? Que Exatamente. você sabe, eu sabe explicar, é mais capacitada para falar Ah, sobre imagina. isso. Ela, realmente, foi ela que me ajudou, né, a amamentar, porque eu estava com muita dificuldade no início, tive fissura, e aqui em Resende eu não encontrei ninguém para me ajudar presencial, e ainda era fim de ano. Então não existia consultora de amamentação aqui, Uhum. né? E aí que ela me ajudou online, e hoje eu ajudo outras pessoas online, depois que fluiu, eu falei, se depender de mim aqui em Resende, não vai mais ninguém ter dificuldade de amamentação. Eu vou estudar, vou aprender, e agora eu faço a pós-graduação em amamentação, né? Fiz cursos também, e agora estou aí atendendo consultoria presencial, online no mundo todo, também atendo. E estou muito feliz, é uma coisa que me deixa que é muito gratificante, né? Receber o feedback de outras mulheres, sabendo que você está fazendo por elas o que um dia fizeram por mim, salvando Exatamente. tantos bebês e mães do desmame, que a gente sabe que não é Exatamente. fácil, A, precisa cul- de um apoio. a cultura do desmame é muito forte, né, Amanda? E assim, aí a gente se torna. Algumas pessoas brincam que eu sou a xiita do TT, né? Que eu sou. Que eu gosto de. Que tem todas essas questões, mas assim, a cultura é muito forte, né? Então, assim, chupeta, mamadeira, tudo isso é o caminho muito prático, realmente, né? E eu costumo dizer assim, as pessoas têm que estar muito confortáveis com as suas escolhas, mas eu acho que elas não podem negligenciar a informação, né? Então a informação está ali, você tem que saber dos riscos e dos benefícios daquilo ali e colocar na balança para saber o que é melhor para você. Eu fiz as escolhas, e assim, eu sei que não foram as escolhas mais fáceis. Eu optei por não dar chupeta, eu nunca dei mamadeira para a Olivia, ela mama em livre demanda até hoje, com 2 anos e 8 meses. Mas eu sei que não é a escolha de muitas pessoas e tudo bem as pessoas não escolherem esse caminho. Mas a E gente, ainda tem a questão do privilégio, né? Que a gente, querendo ou sim, não, porte aí de privilégio, que a gente sim, tem que se informar, de ter apoio, de procurar a sim. informação. Para muitas pessoas isso não chega. E as redes sociais hoje Muitas ajudam muito isso, né? Ajudam. E hã? aí as redes sociais ajudam muito nisso hoje, né? E eu escuto de Tá algumas muito pessoas muito próximas falando assim: nossa, mas isso é coisa de gente pobre amamentar. Porque eles que não têm dinheiro para comprar leite. E aí eu falo: como é que tem uma distorção disso aí, né? Como é que o democrática. amamentar. Eu acho assim meio surreal, né? Mas como é que o amamentar se torna uma questão pejorativa muitas vezes, né? Você amamentar é a questão das classes mais baixas,
você está colocando vício no seu filho, está criando dependência, e é exatamente o oposto. Então eu falo que assim, se me chamarem de xiita para levantar a bandeira do vínculo, do apego, da criação segura, pode me chamar de xiita o que quiser, porque é isso que eu acredito, é isso que eu vejo dentro da minha casa, né? Então eu acho que o mais É, legal disso tudo é que a gente não fala desse assunto só por falar, porque a gente leu, porque a gente estudou, porque a gente gosta. A gente vivencia isso, né? Então isso que eu acho mais bacana. a gente quer passar essa experiência para mostrar, olha, dá certo, é legal fazer, é bom, olha aqui, ó, tô colhendo os frutos. Então, Sim, eu gosto muito de mostrar como que é bom, como que não tem erro. É um sim, caminho sem erro. sim, É um caminho que o destino final é muito legal, sim. né? Então, Não é o gosto mais muito de fácil, mostrar. né? Eu gosto de falar que ele não é o Não, caminho mais fácil, sem sombra de nunca, dúvida. eu nunca na minha vida procurei muito o que é mais fácil. Então, tem Exatamente. muito que Mas a ele gente fazer isso, você fica lá no, na encruzilhada e faz a escolha. Você vai pelo fácil ali e talvez você vai ter dificuldades lá na frente, ou você vai, ou vai por um mais cansativo, que tem mais subida, mas que lá no final é o paraísinho, né? Uma coisa assim, é um lugar maravilhoso de se chegar e que você não vai ter problemas para enfrentar, não vai ter questões que a não amamentação trará. É verdade. E é isso que a Ingrid está falando aí embaixo nos comentários, né? A gente fica tão satisfeito, assim, tão feliz que não dá para guardar só pra gente, né? A gente quer replicar isso, né? A gente quer falar para o mundo. Olha, não é fácil, mas é possível. É um caminho feliz, é um caminho leve. Você A gente vê, quer puxar as outras, né, pro vem barco, comigo, né? Vem comigo que você vai ver que é muito salvar legal isso. É isso a aí. junto. É isso aí. É isso Vamos aí. aumentar essa galera remando junto contra a maré, né? Porque é uma maré, o É, desmame é uma coisa que te suga. sim, Tudo leva ao desmame. Tem gente que ainda fala que a amamentação é uma ditadura. Não é uma ditadura. Né? A amamentação é o natural, é o que a espécie sim, trouxe a espécie humana até aqui. Há milhões de anos a gente foi evoluindo através da amamentação. Senão a gente não chegaria. E sim, chegamos ao que somos, totalmente evoluídos pela amamentação. A fórmula existe há menos de 100 anos, né? sim, E ela não chega nem ao dedinho do pé, nunca vai chegar perto do que é sim. amamentar. Sim. Pegando o gancho disso que você está falando, eu achava interessante a gente começar falando justamente sobre isso. Muitas mães no início desistem, né? Então, para a gente falar da amamentação prolongada, a gente precisa falar um pouquinho desse início, né? Muitas mães no início encontram dificuldades, né? O peito em pedra, racha, dá fissura, você não sabe o que fazer, é muito cansativo, né? E eu digo por mim, era enlouquecedor. Meu leite demorou 2 dias para descer porque eu não entrei em trabalho de parto, meu peito empedrou. Olivia perdeu muito peso, então você vai ficando naquela bola de coisa, então você fica desesperado querendo que ela recupere peso, que tudo aconteça. Então, o caminho mais prático seria o quê? Enfiar uma fórmula nela, porque eu ficaria tranquila sabendo que ela estava alimentada. Mas eu saberia que isso não seria o mais fácil para ela depois, né? E não era no que eu acreditava. Então eu vejo muitas mães, muitas amigas falando sobre isso. Ah, mas eu não dei conta, foi muito difícil. E aí entra muito essa questão que você falou, né? Aqui em Resende, por exemplo, não tinha ninguém na época que você precisou. Eu tive Olivia em São Paulo, então eu tive o privilégio de conhecer alguém pessoalmente lá na época, né? A Olivia vai fazer 3 anos ainda, mas é a consultoria de alimentação é uma coisa muito recente, né? É um suporte muito novo. E que eu acho que assim, tão fundamental quanto uma doula num parto, para mim, é uma consultoria de alimentação. Eu acho que, inclusive, assim, você pariu, você tinha que ter um contato com ela imediatamente ou até antes, para que você já tivesse todas as informações porque assim, pré-natal, eu falo para todo mundo, a gente se prepara muito para o parto, né? A gente estuda, eu quero, por exemplo, parto natural. Então eu vou por esse caminho, eu faço pilates, eu cuido da alimentação, eu faço isso. Mas aí nasceu, acabou o momento do parto aí, amamentação. Ninguém se prepara para amamentação. Não é comum as pessoas falarem isso no pré-natal. Acham que é intuitivo, né? Nem saiu da sua barriga, o seu leite desceu. E não é. Para muitas é, né? Mas para a maioria não é. Aqui também tem. Então, é muito complicado isso, né? Porque a gente vem de um caminho que as pessoas acham que assim, né, prepara para o parto, então marca uma cesárea. É sempre o caminho da praticidade, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, até para as pessoas entenderem, né? Que assim, a gente tem algumas mamães aí, tem algumas gestantes que entraram que eu vi, então eu achava interessante a gente começar a falar sobre isso.
Durante o período, né? A gente vai falar sobre isso amanhã com a Sofia, né? Seria hoje, mas durante o período de gestação a gente precisa se preparar para a amamentação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Eu falo que o melhor enxoval, a parte mais importante do meu enxoval foi a informação. Porque é isso que faz diferença até hoje na vida deles. Na vida deles hoje, eles não precisariam do bercinho que eu comprei que não usei, do kit berço, que tem um monte de gente que fica fazendo, da roupinha bonitinha, não precisariam de nada disso hoje, né? Da sessão de foto, do quartinho decorado, que a gente nem mora mais nessa casa. E de tudo que eu me informei, do meu baúzinho lá que eu fiz de enxoval de informação, isso é o que conta para a vida deles hoje. Então a gente tem que começar a pensar de forma não tão consumista e de forma consciente, né? De forma consciente, exatamente, que é até o nome da semana, né? Sim. De forma de você querer fazer diferença na vida dos seus filhos. E como que você faz diferença? É você tentando sempre fazer o melhor por eles. E eu acredito piamente que começa com o parto e com a amamentação. Eu já sabia que eu talvez não pudesse ter um parto normal, porque eles estavam sentados, então eu mergulhei totalmente na amamentação. Mas cheguei a estudar sobre parto no começo, porque eu não sabia nem que eram gêmeos, né? Logo que eu descobri que estava grávida. E aí a amamentação, eu mergulhei. Cada tempo que eu tinha livre, eu estava lá no grupo, lendo tudo, aprendendo. E aí, no fim das contas, antes de nascerem, eu já sabia exatamente o que ia acontecer na maternidade, que eles iam tentar dar fórmula por causa de hipoglicemia, e tudo isso não me deixou vulnerável, porque essa questão da vulnerabilidade pega, né? Sim. A mãe, às vezes, que não se preparou, ela vai parir, aí chega a equipe da maternidade e fala, tem que dar isso, isso e isso, fórmula por causa de hipoglicemia, a mulher tá perdida, vulnerável, ela acha que se não der o filho pode ter algum problema, né? E eu já sabia de tudo isso, já tinha aprendido e não deixei darem fórmula para o Joaquim. Falei, não, ele vai mamar, ele precisa aprender a mamar, vocês vão me ajudar a botar ele para mamar. E assim foi, eu me responsabilizo, não deixei darem fórmula, apesar de ser no copinho, o pediatra que prescreveu, né, porque furou o pezinho dele, ele nem tinha mamado direito. Aí viram que a glicemia estava tanto, só que ele não tinha mamado direito. Eu sabia que o que ia fazer a glicemia aumentar era ele mamar. Uhum. E isso foi o primeiro enfrentamento meu com o sistema, né? Bater de frente já na maternidade. Que é o que tantas mães já enfrentam e às vezes o desmame já começa ali. Com o pediatra que passa fórmula, com a equipe que não sabe ajudar essa mãe a botar o bebê no peito. Tem muito esse problema também dos profissionais de saúde, Exatamente. dos hospitais, não amigos da criança. Exatamente. Eu fiz questão de procurar o hospital de Resende mais preparado nesse sentido, que para mim é a maternidade APEMIR, né? Uhum. Porque os outros realmente não chegam perto do que lá é nessa questão de cuidados com a amamentação. Sim. Então eu visitei os que tinham disponíveis para mim e realmente isso para mim era para mim mais uma vez vem a questão do consumismo, né? Do enxoval lá, me preocupar com roupinha. No hospital eu não me preocupei com hotelaria, com um hospital bonitinho, me preocupei com o que importava para mim, que era a amamentação. Sim. Né? Então, para mim, fez muita diferença, apesar de eu já ter batido de frente ali com o pediatra de plantão. Deu certo, a gente saiu com eles mamando, nunca usaram uma gota de fórmula, nem um minuto de chupeta, nem mamadeira. E aí, chegamos aos 5 anos. Eu gosto de ouvir porque, assim, eu fico lembrando uma retrospectiva minha com a pequena também, né? Eu, como tive Olivia em São Paulo, né? A gente procurou para um hospital que fosse mais humanizado, apesar da equipe do meu médico não ser das mais humanizadas. Mas aí eu acabei tendo algumas alterações na gestação e aí eu fiquei com medo, e enfim, né? O medo sempre a gente acaba deixando de fazer e acredita muito nos profissionais que são as pessoas responsáveis que estão ali, né? Mesmo a gente tendo uma informação sabendo que ela é verdadeira. E eu dei muita sorte, falei assim, na verdade não foi sorte, né? Eu rezei, eu pedi muito para que as coisas acontecessem da forma que eu queria. E aí eu tive na equipe uma pediatra que era do Humanizado Power, assim, amiga de Fabíola até na época, eu nem sabia. E ela mesmo, então assim, nesse processo de estudo a gente queria um parto, e eu tinha consciência assim, seria a via de parto necessária. Qual é a pediatra? A Elisa.
Anelisa Ah, não conheço. Telizan, acho que é Telizan, uma coisa assim. Eu tenho ela até hoje nos meus contatos salvos, que foi uma anja, assim. E aí eu sabia que assim, eu queria que fosse o melhor parto para que a gente estivesse bem, mas eu queria que respeitassem as nossas escolhas. E uma das escolhas era amamentar. Então, assim, eu consegui, mesmo a Olivia precisando ficar numa observaçãozinha assim que nasceu, eu consegui ter minha Golden Hour, que eu queria muito ter. Então, assim, eu estudei muito sobre isso e eu fiquei muito focada nisso. Então, assim, eles não deram em nenhum momento fórmula. Meu leite demorou 2 dias para descer, a gente só teve alta depois que meu leite desceu um pouquinho e as enfermeiras entravam toda hora no quarto e falavam: mãe, bota no peito, tem que sugar, é a sucção. Em nenhum momento elas falavam para mim assim, e é isso que eu acho muito bacana, né? Porque não basta só a gente como mãe ter essa consciência, é uma consciência que tem que ir para a galera da área de saúde toda, né? Assim como a educação E a muda, a gente vai ter que saúde criar essa evolui, né? demanda, sim, mas quando as mães não começam a cobrar das equipes, né, a Sim, exigir isso, vai ficando do jeito que para eles é fácil, às vezes a zona de exatamente. conforto, principalmente em hospital particular, que Exatamente. para eles, ainda mais que para algumas mães, assim, geralmente mais as altas classes, para elas não faz diferença amamentar. Não, Vão não. dar fórmula, e esses hospitais geralmente recebem esse público, tem muito disso também, e aí vai Sim, ficando aquele sistema, né? É o sim. sistema. E muitas pessoas não querem, né? Porque existe aquilo lá, dói, eu não quero. Muitas por estética, né? Então, assim, o que eu Cultura. mais vejo, o que eu mais vejo é isso, não, de jeito nenhum, meu peito vai cair e tal. Eu fico pensando, caramba, né? Que Deixa, triste isso, a deixa vida de uma cair, mulher que não não amamenta é? porque o peito vai sair, né? Deixa Deve cair, ser muito porque triste seu filho viver vai ser assim. muito saudável. E assim, para mim o que importa é isso. Eu entendo as escolhas de todo mundo, né? Eu falo que assim, a gente não tem que julgar as escolhas das pessoas, mas a partir do momento que a gente é mãe, a gente precisa olhar com outros olhos para algumas questões, né? E a gente tem um papel fundamental nisso na sociedade, né? Porque foi o que você falou. Cabe a gente galgando isso aos poucos para a gente conseguir justamente mudar o sistema, que é muito forte, né? Então a gente precisa, E o peito vai precisa cair de falar qualquer disso. jeito, gente. A gravidade tá aí para todo mundo. Exatamente. Eu falo, você pode fazer o que você quiser, uma hora ele cai. Você vai antecipar ou não esse processo, mas uma hora ele cai, né? E aí, Amanda, eu queria perguntar para você o seguinte: assim como eu precisei, você também precisou de uma consultora de amamentação, porque a gente, né, tem as dificuldades, tem as dúvidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação inicial, assim. O que que você acha de diferente quando você tem a informação, não só a consultoria em si, mas quando você tem a informação sobre a alimentação? Porque muitas mães desistem nesse momento, né? Foi o que você falou. Deu a fórmula, deu o copinho, deu o que for, a mãe se sentiu saciada, ela se sente confortável, muitas vezes ela se sente não suficiente para poder alimentar seu próprio filho, né? E isso é muito falado. Ah, seu leite não segura, seu leite não sustenta, esse menino tá passando fome, tá com uma mamadeira nele. Então isso é muito forte e Uhum. a gente tá com pressão de hormônio, né? Muitas vezes com barriga operada. Então a gente é um momento muito turbulento, muito confuso, né? Muito sensível da mulher. Então muitas vezes as coisas acabam vindo, as informações acabam vindo, você não sabe o caminho seguir e você segue o fluxo realmente, né? Então precisa ter eu falo que a gente precisa ter um autoconhecimento, um autocontrole e muita informação para que a gente possa tomar as nossas escolhas conscientes, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que você enxerga essa informação e a consultoria nesse processo no início? Porque eu acho para mim assim, pariu, você tem que ter uma consultora, não que seja uma consultora contratada, mas uma informação que venha com consciência do hospital, da enfermeira, de alguém. Porque eu acho que é isso que faz a diferença, porque surge o medo, surge tudo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho de consultoria, sobre essas informações. Então, a consultoria, ela, às vezes, vai ser aquela cultura que vai chegar para você junto com a informação. Porque eu costumo falar que não basta a informação, a cultura é muito importante da amamentação. E se você ao seu redor não tem essa cultura, tudo vai te levar para dar um bico, para dar uma chupeta, porque vem aquele turbilhão, igual um rolo compressor do puerpério passando em cima da gente, né? A família em volta falando que dá só para dormir, chupeta, uma mamadeirinha só de vez em quando, você Você não tomou e não precisa disso, morreu. você não precisa disso, passar por isso, para que passar por isso? Né? Vai dar atenção pro marido também. Então, assim, às vezes essa consultora vai ser ali um único ombro para aquela mulher ter esse apoio firme, o empoderamento. E presencial, acho que é mais importante ainda para a mulher, para a consultora chegar lá e botar a mão, para falar, você vai conseguir para aquela mulher às vezes chorar. Quantas vezes fui aqui em casas de mães que
que na hora que a gente começa a conversar, muitas choram, estão no puerpério, que a gente vai ouvir, aquilo vai dar uma aliviada nelas, né? Elas vão se Sim. sentir ali acolhidas. Então, quando eu chego, primeiro tem muito essa conversa, delas contarem tudo como tá, que às vezes a pressão na casa tá muito grande, e elas estão querendo, às vezes, vencer aquilo, querendo conseguir, mas tem muita coisa puxando para trás. E às vezes a consultora vai ser aquele ombro amigo ali até para empurrar a família para ajudar também, né? Para a gente falar ali, para a família ouvir também o que a gente tem para falar. Então, eu tenho online também, inclusive, eu tenho feito muito com o casal junto, os dois, às vezes até a avó junto. Então, assim, quando tem uma outra pessoa de fora falando, porque às vezes é só aquela mulher falando, só aquela mãe falando, eu quero, né? Então, quando tem uma outra pessoa que estudou, que se preparou para aquilo, que amamenta também, né? Gêmeos. Então, às vezes, eu vou muito como um exemplo para elas também ali, que se eu conseguir, então talvez eu seja uma força ali para elas conseguirem, né? Então, muitas me veem como até um exemplo. Sim. E aí a gente chega como essa cultura da amamentação ali para elas, junto com a informação que às vezes algumas não têm, mas às vezes muitas têm a informação, só que não conseguem ultrapassar essa barreira cultural, né? Que quando chega a hora do vamos ver, quando a gente vira mãe do dia para a noite, que a gente vira mãe do dia para a noite, né? Sim. Aí a conta da cultura chega. Se a gente cresceu com aquela cultura da amamentação, que eu cresci, minha mãe me amamentou minha irmã, então ao meu redor todo mundo sabia que eu queria amamentar e ninguém falou em bicos, ninguém falou em chupeta, apesar do meu pai ter falado. Ninguém ficou me pressionando, então eu estava tranquila para conseguir. E se eu não tivesse tranquila, talvez eu não teria conseguido na fase das fissuras, né? No perrengue que eu passei. Sim. E agora imagina, eu sou profissional de saúde, imagina uma mulher que não é profissional de saúde, que tem toda uma cultura puxando ela para trás, para usar bicos, para dar uma mamadeira. Então é muito difícil mesmo. A gente vive no mundo, tudo leva a mulher para o desmame. Os índices ainda são baixos, né, de amamentação exclusiva, 54 dias. É muito menor do que a licença maternidade. Da média aí de 4 meses. É muito pouco. Sim. Você falou da família, eu achei bem legal, porque de fato é exatamente isso, né? Tem que estar muito alinhado com todo mundo, porque é um momento que a mulher precisa muito, né? O puerpério já é uma fase difícil. Aí entra também com a amamentação prolongada, que às vezes essa mulher conseguiu vencer a cultura do desmame lá no começo, mas a cultura do desmame vai atuar durante todo o processo. A vida inteira. Todo o processo vai ter gente se perguntando, mas ainda mama? Mas e aí, você vai dar uma mamadeira? Mas na hora que você voltar ao trabalho, você ainda vai continuar amamentando? Aí faz 1 ano, nossa, mas já tá muito grande. 2 anos, 3 anos, então... Para mim, que tenho essa cultura da amamentação, que sou uma pessoa convicta, que estudo, que mostro que eu sei do que eu tô falando, ninguém vem me perturbar. Ninguém. Sabe que aqui não tem vez. Agora, e para as outras mulheres que não têm essa convicção, que a cultura tá puxando para trás, que tá todo mundo enchendo o saco dela, que as amigas em volta dela todas já desmamaram. Então, isso é muito importante a gente falar da cultura, né? Porque quando a mulher se vê sozinha amamentando, às vezes ela até quer, né? Às vezes até quer amamentar por muito tempo, acha legal, às vezes responde lá na enquete que quero amamentar por muito tempo, mas vamos ver, tudo leva ela pro desmame, porque todo mundo desmamou, todo mundo, né? Tirou com 2 anos, então tá bom, você mais uma aí. Sim, é como se fosse o deadline da amamentação, né? Fez 2 anos, da noite pro dia você tira. Acabou, encerrou, vamos fechar a conta. Né? Desmame, escolinha, aquele combo completo, né? Como se a criança tivesse um bebê emancipado. Exato. O bebê é bebê de 3 anos. Exatamente. Mas todo mundo quer emancipar com 2. Exatamente, exatamente isso. E aí, quando você fala da amamentação prolongada, eu acho muito interessante falar dessa questão da cultura, porque assim, eu venho de uma cultura assim, eu não mamei, né? E na minha casa, minha mãe diz que mamou até os 3 anos, mas a minha madrinha acho que não amamentou. Eu não tenho o hábito de ver na minha família, não tinha o hábito de ver na minha família as pessoas mamando.
E aí minha mãe também veio dessa cultura, então assim, ela sempre me Aí, uma incentivou. observação, mesmo se elas amamentassem, era tipo no quarto, era Sim, companhia, ninguém sim, amamentava na não, rua, não tinha não, fotos amamentando, né? A não, gente não gosta de se ver agora o tempo todo. sim, Campanhas não existiam, sim, exatamente. mamatos, né? Exatamente. E aí eu vim entender um pouco sobre isso quando a minha cunhada teve neném. Que a minha cunhada, eu falo que ela abriu as portas para mim do parto, da Sempre tem uma humanizada. que Ó, e aí, abre, né? assim, ela foi pro parto normal e eu falava para ela na época, né? Nossa sobrinha tá com 6 anos. Eu falava para ela assim: você jura que você vai? Você já tá com 40 semanas. Eu falava, marca essa cesárea, menina. E aí foi quando ela começou a conversar comigo e aí eu comecei a ler. E aí era muito engraçado que eu achava surreal. E aí, tipo, ela mamou até 2 anos e pouco também, nossa sobrinha. Coisa de índio. E aí eu brincava com ela assim, eu falava assim, ó, a Liz daqui a pouco tá no cinema dando uma mamadinha. E a minha família me zoa, fala que o Olivia vai dançar 15 anos, vai parar a valsa, mamar e vai voltar, sabe? A minha família toda me zoa com isso. Mas eu sou muito bem resolvida com essa situação, porque eu sei exatamente o caminho que eu quero seguir. E nem isso não me Aí abala. só cuidado para não começarem a falar com ela e ela entender. E aí Sim, eles começam a não querer mamar. Ontem, uma amiga sim, minha dentista, ela saía, me mandou uma mensagem desesperada, falando que um amigo dela convenceu o filho dela que ele era muito grande para mamar, era feio mamar. O menino não queria mais mamar, do dia para noite. sim. Falando que mamãe não é feio, eu não vou mais mamar. Olha que terrível. Se Não, fizessem isso comigo, eu não sei se eu seria não, e capaz. às vezes é inconsciente, E aí né? foi tão lindo que eu falei com os meninos. Ela, o que que eu faço? Falei, pode deixar que eu vou resolver aqui, mandar uma mensagem gravada dos meus filhos, falando pro filho dela que não é para ter vergonha de mamar. Porque nenhuma criança devia ter vergonha de mamar na mãe. E nenhuma mulher devia ter vergonha de amamentar seu filho. Essa para mim é um slogan. Tem Não, até um post exatamente, que essa é a frase. A gente exatamente. não deveria, se tá com vergonha de amamentar, alguma coisa errada tem. Porque o normal do desmame natural do humano é de 2 anos e meio a 7. Então não é para ter vergonha. O que que faz a gente ter vergonha? A gente tem que parar para pensar o que que faz a gente ter vergonha. Sim, É os padrões sociais impostos, né? A exatamente. cultura que está imposta. E a gente não para nem para pensar. Porque vai tudo, a gente vai no fluxo. Exatamente. Você fez um post esses dias falando sobre os vícios, né? Do desmame precoce. É. E aí, muito interessante porque, assim, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, pra gente, pegando o gancho dessa informação, assim, pra ver como eles prestam atenção, né, em tudo. E aí, eu não sei qual assunto que surgiu, que a gente falou alguma coisa de desmamar, né, dela, alguma coisa dela desmamar. E aí, ela começou a morder, ela começou naquela semana a morder tudo. Ela queria chegar no Ela peito, ouviu. ela ouviu. Ela queria chegar no peito, ela não chegava, e ela começou a me morder, assim, brincando, morder a almofada, morder bichinho. E aí eu falei, aí eu comentei com minha mãe, comentei com meu marido, falei assim, ó, não é pra gente falar sobre isso. Eu não sei qual foi o assunto. Falei, porque olha como é Eles que ela prestam tá. Eu falei até do seu post, falei, olha como é que ela tá na questão da oralidade, desesperada, mordendo, porque assim, ela queria o peito, mas eu notei que ela tava, ela ia e vinha, aí eu cheguei pra ela e falei, filha, por que você tá nervosa? Por que você tá mordendo as coisas? Você quer um TT? Aí ela falou, sim. Aí eu falei, mas por que você tá nervosa? Ela falou, porque eu tô querendo muito um TT e não pode. Aí eu falei, claro que pode, meu amor. Claro que pode, o TT é Será que seu. alguém falou para ela alguma coisa? Não, não Gente, falamos. eu A acho gente que estava tudo é cruel conversando. demais para Não, a gente estava crianças conversando isso. para você ver como é que criança Né? capta a mensagem. E aí eu dei o exemplo, eu falei Às de vezes uma ela outra capta as pessoa. palavras soltas, né? Exatamente. E aí, Porque é, eu falo muito pra ela assim, às vezes a gente tá trocando de roupa aqui na janela, ela quer ser, no quarto tem uma janela que tem um vizinho de frente. Aí eu falo pra ela assim, filha, agora não pode TT, senão o vizinho vai ver o TT da mamãe. Vamos acabar de trocar e a gente toma um TT aqui sentada. Então ela sabe, tipo assim, na janela não é legal, né? Então ela sabe essas questões, os lugares, a gente faz os combinados, né? Então ela sabe dos lugares certinho. Mas assim, o horário é a Lavantê, né? A hora que quiser, no meio da praça, no meio da sessão de foto. Tanto que todo ensaio fotográfico que eu vou fazer, sempre tem, eu falo, tem um ensaio de amamentação, porque sempre vai tem estar mamando. que ver só agora, não sabe quando é que vai acabar. Exatamente. E aí, ô Amanda, a gente falando, pegando esse gancho da questão da amamentação, que a gente está falando dessa questão dos vícios e tal, muitas pessoas entendem que 2 anos é o deadline, né? Então, assim, né, cheguei nos 6, aí comemora. Cheguei no 1, comemora. Chegou nos 2, acabou, comemorei, batalha vencida, segue a vida. E aí eu queria que você falasse sobre os benefícios dessa amamentação prolongada para a criança, não só, né, saudável, não só o físico, mas o emocional também, né? A gente fala muito sobre a questão do vínculo, do apego. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu não sei de onde as pessoas acham que 2 anos é tá bom.
É É o porque é o 18, né? mínimo, É o novo 18. dois mínimo, mínimo, mínimo. E dá pra ver que é o mínimo, não é que dá pra ver, é que quando chega aos 2, eles começam a mamar mais. Então dá pra ver que não tá pronto pra desmamar. E aí essas mães desesperam que vê quando que o filho tá mamando mais, parece que tem um salto com 2 anos, né? Eles começam, você deve ter passado por isso já. Nossa, Eles não mamam agarra. De mesmo, repente agarra de novo. porque eles estão passando por umas fases difíceis, que é aquela fase da autonomia, né? Sim, Que a gente chama Bad, Terrible Two, que não é um nome muito legal, sim. Não, mas não curto esse nome também, não. ela tá passando por muitas mudanças. Então, quem é a segurança? Quem é o porto seguro? É a mãe, é o peito. Então, assim, não é para desmamar uma criança quando faz 2 anos. Pode ser cruel com eles. Eu entendo que às vezes a mãe tá cansada, mas não fiquem fazendo contagem regressiva para desmamar. Ai, quando fizer 2, eu vou desmamar. Né? Vamos levando, vamos ver se dá para fazer uma limitação de demanda, porque vale muito a pena continuar, né? A criança de 2 anos, se você desmamar, você pode pegar um monte de problema depois, que essa criança vinha ter algum vício oral, porque ela não tá pronta, começa a chupar um dedo, a roer uma unha, e nem sempre é no momento que desmamou, Sim, às vezes é um pouco depois que isso sim, começa, aí já não consegue mais ter volta, né? E dependendo como esse desmame foi feito, mais complicado ainda, que sim, pode, assim, gerar consequências que a gente não consegue nem medir, né? sim, Tem crianças, tem mães aí, minhas seguidoras, que lembram como foi tirado o mamar delas e nunca esqueceram, sim. né? A gente tem que começar a ver diferente essa questão do desmame. Essa cultura aí de passar coisa ruim no bico do peito para Passar desmamar, pimenta, de né? achar que tá bom, já tá muito grande, vai pra escolinha, então vai desmamar. A gente tem que começar a ver de forma diferente, mostrar para as pessoas que é normal aumentar depois de 2 anos. Existem pesquisas mostrando que só tem benefícios de acordo com que cresce a idade, né? Uhum. Benefício, a gente fala benefício idade dependente. Quanto maior a idade, maior o benefício. Aumenta o QI, quanto mais mama. Então, existem várias pesquisas já que mostram isso. E a pesquisa importante da gente falar também é o desmame normal do humano, quando seria? Que foi feito um estudo antropológico que usou várias medidas lá comparando com os primatas, quando é que eles desmamam, que mostra que o que entre os humanos seriam de entre 2 anos e meio e 7 anos de idade. A Fabiola, inclusive, amamentou mais de 7. Tem Sim, até uma live com sim, ela minha. sim. E os marcadores que eles viram foi a idade que nasce o molar permanente, né, Hum, do primata. Que o primata o bebê primata dos primatas, dos macacos, os mais próximos de nós, desmama naturalmente, que os bichos não fazem, né, o desmame. Desmama naturalmente, aproximadamente, quando nasce o molar. Geralmente é quando eles ficam prontos, né, digamos sim, assim. E aí, qual seria essa idade no humano? Que é 6 anos, né? sim, Mais ou menos. E é o que eu vejo aqui acontecer. sim, A gente acaba que tem uma ou outra limitação de demanda. Eu fiquei agora 4 dias fora, eles sim, vão ficando cada vez mais independentes. sim, Mas a gente vê que é mais ou menos isso mesmo, é entre 2 anos e meio e 7. Os meninos estão com 5, não vão muito longe, sim. além de 5. E é lindo o desmame natural, É né? Eu isso que eu acho ia falar. maravilhoso. Eles não vão mamar muito a vida toda, vão mamando cada vez menos e a gente não vai ficar presa. A gente pode sair, a gente pode ter vida social, a gente pode viajar, fazer curso, pode ir para longe, que depois que voltar eles vão mamar se quiserem mamar, não precisa desmamar para fazer essas coisas. Mas eu acredito que quando tem que cuidar da criança quando é bebezinho, vale a pena, quando eles são muito pequenos. Eu não saí sem. Eu não saí à noite até eles terem 2 anos e meio, quando eu vi que dava, sabe? Eu Uhum. senti que dava. Eles já se comunicavam, já entendiam o que eu falava. Então, mais ou menos com 2 anos e meio que eu comecei a sair, Vale Night, essas coisas, né? Sim, Um show outro, muito pouco também, porque também muita coisa mudou, né? Depois que eu virei mãe, não ligo sim, muito mais para essa. sim, Então, observação, eu falo muito isso, observar como seu filho reage, se ele se comunica. Uma sim. criança de 2 anos e pouco que não se comunica, não entende muito o que a gente fala, né? Uhum. Ainda está com pouca linguagem. Não dá para querer limitar uma demanda de uma criança dessa. Sim, E observar, né? Quando
quando a gente consegue comunicar, limitar uma demanda e ela reage bem, dá para limitar essa demanda e continuar amamentando. Sim. Dá para a mãe ficar trabalhando o dia todo fora e amamentar quando está em casa, a criança. Sim. E é importante isso, é a livre demanda ser mantida quando a mãe está com ela, com essa criança em casa. Agora eu já estou falando para uma mulher que trabalha, que tem filho menor, né? Para não ficar limitando essa demanda em casa, que o bebê já fica o dia todo sem mamar. E pensar com carinho também nessa questão da amamentação noturna. Porque vai chegar a hora que eles vão dormir a noite toda. Aqui foi quase com 3 anos, eu não fiz nada para isso acontecer. E aí a maturidade vai chegando, neurológica. E é muito lindo também, vale muito a pena esperar esse desmame natural noturno. Não sei se já aconteceu com você aí. Não, aqui é alternado. Aqui tem noites que são inteiras, ela começou depois que a gente se mudou. Ainda não engrenou. Sim. E tem noites que ela mama como se tivesse 2 meses. Depende. Depende. Mas eu acho, falando que você pegou, eu acho muito interessante esse processo, né? Que é o processo respeitoso no tempo da criança, né? Tanto do desfraude quanto da amamentação. A criança, ela dá os sinais, né? Ela mesma se desvincula disso. E a gente tem uma ansiedade precoce, né? De ficar querendo estipular prazos, estipular datas. Tipo, com 2 anos, com 1 ano e meio, eu vejo as pessoas querendo desfraldar as crianças. Né? Exatamente. Aí eu falo, gente, deixa o tempo deles. Para que você vai antecipar? Para que vai queimar etapa? Ele não tem maturidade neurológica suficiente para esse tipo de coisa, né? Não tem maturidade emocional, maturidade física. Expectativa, não fica com expectativa, vai levando um dia após o outro. Exatamente. Os dias às vezes são longos, mas os meses voam. Aí quando você vê aí, já fizeram 5 anos aqui. Foi outro dia mesmo que eu te vi. Exatamente. Então, assim, os dias parecem longos, as madrugadas, mas os meses voam. Então, é viver um dia após o outro, não ficar criando expectativa. Ai, meu Deus, será que vai dormir com 2 anos a noite toda? A maioria dorme até 3 anos a noite toda. Sim. Então, eu acredito muito que vale a pena respeitar o tempo deles no desfraude, no desmame. Eu advogo por isso em nome deles, dos bebês. Que já que ninguém fala em nome dos bebês, eu falo em nome dos bebês e super apoio que as mães respeitem. Claro que vai ter que não vai ser para todas as mães. Sim. Tem mães que realmente não vão conseguir esperar até o final. Sim. Mas também dá para fazer um desmame ali, acompanhando o processo do filho, com a participação. Tem até uma live também sobre isso, de um desmame conduzido, que foi até com a Amanda, minha xará pediatra, que ela conta como foi lá. A filha dela, ela sentiu que que dava para fazer. Mas teve um momento que ela teve que voltar atrás. Porque a filha não estava reagindo bem. Estava ficando muito triste. E aí depois ela voltou atrás, voltou a amamentar. E quando viu que dava para ir, foi de novo. Sim. E aí deu certo. Sim. Mas foi mais de 3 anos, né? Sim. Lembrando que até 3 anos eles são bebês. Sim. Então, assim, é importante a gente observar. Sim. É importante a gente levar no máximo que dá. Se livrar de pressões externas. Pensar o que está me levando a querer desmamar. Será que é pressão externa? Será que 90% eu vejo tanta das gente... vezes, né, Amanda? 90% das vezes não é externo. Acaba virando uma pressão interna. E quando a gente se liberta disso, né, a gente consegue ir além. Sim. A gente precisa estar muito, muito ancorada das nossas coragens, assim, né? Porque não é um caminho fácil. Eu falo que, assim, muitas vezes o próprio cônjuge não entende, né? Aqui a gente sempre conversou muito sobre amamentar. Sempre foi uma decisão nossa querer amamentar. E aí chegou um momento que, assim, ela estava acordando muito e tal. E aí ele falou assim, nossa, eu sempre quis, mas agora tá enlouquecedor. E aí eu falei para ele, para você, imagina para mim, que sou a que acordo, né? Para você tá enlouquecedor, imagina para mim. Falei, mas eu entendo que faz parte, eu sei que é uma fase, tem os ciclos, tem os saltos. É legal conversar com outras mulheres que amamentaram por muito tempo, né? Tem muita gente que vem me pedir o que eu faço, o que eu posso melhorar. Aí sempre tem alternativas que a gente dá, né? Sim. Por exemplo, tentar dormir até mais tarde. Às vezes você fica lá no seu quarto com a criança, a cama compartilhada, eu sempre defendo também que ajuda muito. E o seu marido dormir em outro cômodo para ele dormir melhor à noite, acordar disposto para ficar com o bebê de manhã, não sei, dependendo se consegue trabalhar mais tarde ou não. Pedro, ele trabalhava de 12h às 7h, e aí ele ficava com os meninos de manhã, então eu conseguia dormir mais. Sim. Porque eu tinha que dar 2 ali de madrugada, e para mim isso que ajudava. Eu ficava bem mal-humorada de manhã. Então, era um gatilho. eu sou uma dessas. Levantar de manhã.
Eu, quando não durmo, eu falo que meu Buda desgarra de mim e vai embora. Eu fico virada no girar. Eu sou uma pessoa que eu preciso realmente dormir. Então, assim, privação do sono na amamentação, pra mim, foi o mais tenso. Assim. De resto, Exato. fissura, bolha no peito, Outra foi coisa por que a aí. gente tem que se preparar, privação de sono, que é se informar que, olha, é assim que o bebê Exatamente. funciona. Exatamente. Bebês são assim, né? Então, quer ter Exatamente. filho, vai se informar como é, né? Não é do jeito que você quer que seja. A gente tem que respeitar a natureza deles, o Exatamente. biológico deles, né? É, e aí, o Pedro também ficava muito com eles final de semana, para mim de manhã, ia sair para passear, principalmente numa fase que foi ficando mais pesado, entre 1 ano e meio, 2 anos e pouco. E aí eu conseguia ficar pelo menos sem fazer nada em casa, sem menino para tomar conta. E aí ele ficava na rua passeando com os dois de carrinho, saía ele com o carrinho pro meio da rua, pra gente ter um tempinho, né, pra gente. Sim, Então eu recomendo muito isso também, ter um sim, tempo só pra você. Na pandemia eu sei que é mais difícil, mas é sim. legal. A gente precisa dar um respiro, né? Eu falo para nossa sanidade mental, né? Porque antes da gente ser mãe, a gente é um ser humano, né? Então a gente precisa ter, nem Hum, que seja um banho demorado. Eu falo, se você não tem possibilidade de fazer outra coisa, que você consiga tomar o seu banho sozinha, para que naquele momento você se conecte com você, que você consiga respirar, pensar no que você quiser pensar, ouvir uma música durante esse banho, que seja 15 minutos, mas são 15 minutos que vão revigorar e são fundamentais, né? Porque assim, se a gente não estiver bem com a gente, isso transborda para eles, pensando né? no que fazer com o bebê, preocupada se tá bem, né? Sim, Então, assim, sim, é ficar sim. E é uma cadeia, né? Eu falo que assim, às vezes você não tem a rede de apoio da família, porque não tem pessoas próximas, porque não são mais vivos, porque você mora eu em não outra tive. cidade, assim como você e o seu esposo, vocês não têm família aqui, né? Meus cunhados, por exemplo, moram em outro país, não tiveram ninguém lá para ajudar. Então, a gente precisa também ter a cultura de criar a nossa rede de apoio, né? Porque é possível, eu entrei no grupo na época da matriz, eu aqui em Resende tenho minha mãe, mas minha família está toda no Rio. E tem a família do meu marido, né, primos, mas os irmãos todos estão fora. E cada um com seus filhos também, né? Então a gente acaba criando a nossa própria rede de apoio. E aí, assim, eu me reaproximei de amigas que tiveram filhos na mesma época também. E a gente se falava manhã, tarde e noite, né? E eu brinco que assim, era 3 da manhã, 4 da manhã, Legal. 5 da manhã. E isso foi fundamental para minha sanidade mental, porque assim, a gente tá, inclusive, Pra uma você ver que amamenta não é até sozinha. hoje. Exatamente, porque É, senão a gente se sente um ET, né? Você pensa assim, eu tô coisa bem legal. sozinha. Então eu acho que até para você continuar no propósito da amamentação, você precisa ter um olhar um pouco mais carinhoso por você e criar E rede de grupo apoio. também traz a cultura da amamentação. Sim, Se é um grupo bom, né? Porque tem sim, grupos que puxam para trás também. sim, Tem sim, grupos que todo mundo vai falar umas coisas lá que não é sim, muito legal, que eu saí de sim, vários assim, sim, eu não aguentava. Então, sim. E você assim, não o grupo tem que ser bacana tem. também, Eu para você participei ver só do se o grupo Matrice. vai te acrescentar ou se vai te puxar para trás. Exatamente. Eu participei só do Matrice, e aí eu lembro que assim, eu tava às vezes esgotada de madrugada, eu ficava pensando, gente, ela 40 minutos já agarrada no meu peito, minha cabeça caindo, aí tocava meu WhatsApp, aí eu olhava, era minha amiga. Ai, tô amamentando. Eu falava, ai, não estou sozinha. E aí a gente trocava, e isso era fundamental, porque assim, as outras pessoas precisam trabalhar, precisam dormir também, porque a vida continua, né? Não dá pra gente cobrar que todo mundo fique acordado com você na madrugada. Mas dá pra revezar, dá pra criar algumas estratégias, mas tem que ter parceria e tem que ter rede de apoio, porque assim, sozinha é um caminho muito mais difícil. Ele é possível, mas é um caminho muito mais difícil, né? Amanda, tem algumas E a perguntinhas. gente, tá. Pode falar? Não, eu ia falar que a gente tem que pensar também que é um período curto na vida da Sim, criança, que vale tão a sim, pena a gente investir nele. É o período mais importante da vida deles, esses 1.000 dias. E sim, aí, esses 1.000 dias vão refletir para a vida toda deles, que sim, são todos esses benefícios que tá todo mundo cansado de saber, né? Que diminui a obesidade, aumenta o sim, QI, sim, muita coisa boa. Tem sim, todos os benefícios componentes do leite materno, que trazem a imunidade, sim. trazem proteção do intestino. São pessoas que têm muito menos problemas de Sim, intestino. sim, Sim, são 1.000 dias e um pouco mais quando passa dos 2 anos, que vai valer a pena, vai refletir sim, a vida toda, tudo que a gente investir nesse período aí da vida deles. sim, Vale muito a pena. sim. Depois a nossa vida de mãe, mulher, de tudo que você quiser ser, você vai poder viver a vida É toda. verdade. Mas a mãe que nutre o bebezinho, que nutre aquela criança, é só agora. É verdade. Eu falo normalmente nos atendimentos assim, a primeira infância é igual uma casa, né? É a base, né?
Você vai fazer uma boa construção, você tem que fazer uma boa fundação. Então não adianta você querer queimar etapa, acelerar processo, porque lá na frente isso vai ter consequências, né? Então a gente, e as consequências lá na frente são muito mais complicadas de serem revertidas do que se a gente tiver um pouquinho de paciência, um É o que pouquinho. eu falei do caminho final, né? Exatamente. Então, assim, respira fundo. Esse caminho final, muita gente que não vai relacionar ao desmame, à não Sim, amamentação, tudo, tudo que tiver de ruim acontecendo lá na frente na vida dessa criança, do adolescente. Tem muita gente que não vai relacionar, mas hoje a gente já consegue relacionar, hoje a gente já consegue mostrar, ó, isso acontece por isso e isso, pode ser sim. consequência disso. Então, quanto mais a gente se informar, melhor, para não ter que ter esses resultados no futuro, né? É verdade, sem sombra de dúvida. E a gente sabe que, assim, não é só o físico, né? É o emocional, é o cognitivo. Eu falo que, assim, se a gente cuida, né? Igual uma plantinha, igual uma casa. Se a gente cuida da sementinha, rega direitinho, se a gente cuida dessa fundação, lá na frente a gente só colhe bons frutos, né? Claro que, assim, podem surgir problemas, óbvio, podem. Mas a gente consegue minimizar muitos deles, né? Porque crescem crianças mais seguras, crianças mais empáticas, crianças mais saudáveis, Sim, física eu e vou até falar de emocionalmente. sei se a gente ainda tem muito tempo, mas eu queria falar de um estudo Pode falar então. falando desses benefícios. É um estudo que uma pesquisadora espanhola fez, que ela, com várias crianças, né, que ela acompanhou, ela chama Darcia Narvaez, e ela apontou 6 características para crianças, deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui. 6 características para ser uma criança feliz, bem desenvolvida, bem resolvida. O toque positivo é uma delas, que é colo, abraço, não bater, não punição, que é tudo isso Uhum, que a gente prega. sim. Responsividade ao choro. Ela notou o que é comum a essas crianças felizes. Então, toque positivo, responsividade ao choro, que deixa o cérebro mais calmo, essa criança ser atendida mais rápido. A amamentação ideal, que ela notou, é de 2 a 5 anos, uma média, né, que a maioria dessas crianças tinham. Uhum, E a imunidade, lembrando que a imunidade é formada até os 6 anos. O tijolinho lá, a imunidade é um sim, prédio que se constrói na vida da sim, criança, né? E os tijolinhos vão sendo colocados até 6 anos. sim, E é o leite materno que é a base disso. sim. A gente vê isso Como principalmente agora nessa situação de Covid, né, Amanda? Eu acho que essa situação de Covid é uma é situação muito clara da questão do leite muito materno, né? É. eu falo muito isso, que meus filhos eles não vão ser grupo de risco no futuro de uma pandemia daqui uns 70, 80 anos, se tiver, né? Sim, Eles sim, vão ser lá o velhinho saudável, que não sim, tem comorbidade, nada disso, sim. né? Porque investir nisso é um investimento, é como se a gente Exatamente, fizesse investimento mesmo na vida deles. exatamente. Aí é o toque positivo, a responsividade, a amamentação ideal de 2 a 5 anos, vários adultos cuidando dessa criança, além do pai e da mãe. É uma coisa que a gente não tem aqui, mas eles têm muito contato com os avós. A gente viaja muito, apesar Uhum, desse ano de pandemia. Brincar ao ar livre com crianças de outras idades é uma outra característica que ela viu. Isso diminui transtornos de déficit de atenção e problemas mentais, que é uhum, muita brincadeira ao ar sim, livre com outras crianças. O parto natural também. E ela concluiu que isso são as raízes do funcionamento moral que se formam cedo e depende da qualidade afetiva, apoio familiar e da comunidade. sim, Então, tudo é em comum a essas crianças mais felizes, sim, mais comunicativas, mais sociáveis. Tudo isso ela foi observando e vendo o que tinha em comum, né, com a sim, maior parte das sim. crianças. Eu acho interessante você falar desse estudo, porque você vê que são vários pilares, né? A amamentação, o vínculo, né? O apego, o ar livre. A gente fala muito sobre a questão do brincar no ar livre. Não punição. Não punição, principalmente, né? A questão de atender, as pessoas entendem assim, ah, chorou, você atender, você vai mimar. Não tem nada disso, não, não tem nada disso, pelo amor de Deus. Criança é dependente quando ela tem que ser independente, para Exatamente. depois ela... Não, e a prova viva disso é isso. Você é um adulto, você destampa a chorar. Você quer que a pessoa dê um tapinha nas suas costas e fale, ah, tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, ou você gosta de ter um afeto, né? A gente, como adulto, a vida inteira a gente gosta disso, né? As crianças precisam se sentir pertencentes, né? E o vínculo acaba, Exatamente. e o vínculo é um dos caminhos, né? O vínculo é um dos caminhos. Amanda, a gente vai acabar, porque assim, já tá acabando. Tinha algumas perguntinhas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar, aí vou pedir
se você for possível, você responder, eu vou botar lá no grupo do Telegram pro pessoal que entrou lá, para o pessoal Pode deixar poder que eu... ver que tem algumas perguntinhas assim, interessantes que eu gostaria de fazer, mas o papo foi tão delicioso que a gente acabou falando e não deu tempo de eu te perguntar. Mas eu queria, Não deu tempo. é, mas eu queria avisar o pessoal que quem fez as perguntas, eu vou mandar para Amanda depois no privado. Aí a Amanda me responde, eu vou colocar lá no grupo do Telegram. O link tá lá na bio. Eu vou deixar a live salva até domingo no IGTV aqui. Queria super agradecer essa participação. Eu ficaria aqui 3 horas conversando com você facilmente, Ah, é porque bom. é um assunto que eu amo e a gente fala a mesma Ó, eu quero língua. mostrar também um livro para quem gosta de leitura, né? Que é do Dr. Gonzalez, que é um presente Maravilhoso. para a vida. Na foto, o que que é o presente para a vida toda? É a amamentação, né? E ele fala aqui nesse livro que a amamentação não tem prazo de validade. Que isso é cultural mesmo, essa coisa de falar Exatamente. que, ai, é feio, o médico recomendar o desmame, porque tem muito profissional que Muitos, recomenda, né? muitos, muitos. Não existe isso, isso é cultural, ele deixa claro aqui, isso é opinião particular do profissional, não é científico. Exatamente. E ele é um maravilhoso, né? Eu falo que ele, nossa, vontade de botar no potinho e guardar dentro de casa, né? Sou apaixonada pelos livros dele também. Então, gente, muitíssimo obrigada, Amanda. Muita, muita, muita gratidão pela sua participação, por trazer seu tempo aqui pra gente, seu conhecimento, de uma forma tão Agradeço. leve, tão tranquila. E aí depois vou te pedir para você, se quiser depois deixar o nome do livro, eu tenho esse livro, vou mandar uma fotinho no grupo do Telegram também para as pessoas, mas se você quiser depois mandar, eu mando para as meninas, eu te mando as perguntas. Gente, um beijo, muitíssimo obrigada. Amanhã a gente vai ter aqui a Sofia falando sobre gestação consciente e parto humanizado. E até domingo a live da Amanda tá salva lá no GTV. Se você não conseguiu assistir tudo, quiser mandar para alguma amiga, vou deixar lá salvo também. Amanda, um beijo enorme, boa noite. Um beijo nos seus gêmeos lindos. Um beijo, gente, boa noite. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau.